A importância dos oficiais R2 em tempo de guerra pode ser referendada pela expressiva participação desses militares na Força Expedicionária Brasileira. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o Brasil, inicialmente neutro no conflito, teve vários navios mercantes torpedeados por submarinos alemães e italianos. Getúlio Vargas declara guerra à Alemanha e à Itália em 31 de agosto de 1942. O Brasil enviou à Itália uma força expedicionária, FEB, com cerca de 25.700 militares, entre esses o primeiro-tenente R2 de Infantaria Apolo Miguel Reschke, jovem formado no CPOR Rio de Janeiro, com 26 anos, e teve uma atuação heróica e destacada, o mais condecorado militar da FEB. Enormes multidões celebram com as mais vibrantes demonstrações patrióticas o desfile de unidades do Corpo Expedicionário Brasileiro na capital da República. É este o primeiro contato direto do povo com as forças militares que o Brasil enviará à luta contra os totalitários e resulta em festa magnífica, bem traduzindo a intensa comunhão nacional em que o país encontra sólido apoio e estímulo para todos os seus grandes cometimentos de ordem material ou espiritual. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o antes declarado aspirante a oficial da arma de infantaria pelo CPOR Rio de Janeiro, Apolo Miguel Reschke, foi convocado para o serviço ativo embarcando para a Itália, incorporando ao Regimento Sampaio no segundo escalão da FEB. Você sabe de onde eu venho do morro do Rejeito, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da chupada de um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa do Seridão, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que a mira do meu fuzil, a ação do meu plural, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. O Tenente Apolo foi um dos 452 oficiais R2 combatentes, de um total de 1.070 oficiais subalternos da FEB, que embarcou para a Itália em 22 de setembro de 1944. Em 12 de dezembro de 1944, em Monte Castelo, comandando seu pelotão, o Tenente Apolo conquistou importante posição alemã após violenta batalha.
Pela bravura demonstrada nessa ação, o Tenente Apollo foi agraciado com a medalha Silver Star pelo alto comando americano. Entretanto, o Tenente Apollo viria a demonstrar novamente a sua coragem, determinação e desprendimento quando, dia 24 de fevereiro de 1945, conquistou La Serra. À frente do seu pelotão, atravessando um intenso campo minado e sob pesada resistência inimiga. No comando do seu pelotão, através do intenso fogo de metralhadoras e morteiros, o Tenente Apollo chegou até uma posição alemã. Assaltou-a e continuou seu avanço. O Tenente Apollo tenazmente manteve a posição até ser forçado a se retrair, em virtude de perdas pesadas. O seu bravo comando no combate reflete as elevadas tradições dos exércitos aliados. Ferido em posição vulnerável, conseguiu suportar o contra-ataque dos alemães e, apesar do poder de fogo inimigo, logrou repeli-los e ainda infligir-lhes severas baixas. Tenente Apollo foi condecorado com a medalha de campanha, a Cruz de Combate de primeira classe, a medalha de sangue do Brasil e a medalha de guerra do governo brasileiro. Em virtude da sua destacada ação na Batalha de La Serra, o Tenente Apollo recebeu do governo dos Estados Unidos a medalha de Cruz de Serviços Notáveis, considerada uma das mais importantes condecorações americanas. Foi o maior herói da FEB na condição de oficial R2, sendo um dos poucos combatentes em todo o mundo distinguindo com tão importante condecoração. E por essa magnífica atuação, o Tenente Apollo, já no hospital de campanha, ouviu pela rádio BBC de Londres a seguinte notícia: o comando aliado na Itália resolveu louvar um oficial da Força Expedicionária Brasileira pelos seguintes motivos. Cada ação em combate é um pretexto para evidenciar suas belas qualidades de soldado e sua excelência no comando do pelotão, conduzindo as tropas ao objetivo com o exemplo da sua própria coragem. Conquistou La Serra, em cujas ruínas se manteve até ser evacuado, ainda lutando algumas horas depois de ser gravemente ferido. Sua posição estava cercada de metralhadoras inimigas alemãs. À esquerda, à frente e à direita, 6 ao todo. A mais próxima estava a 15 metros do objetivo alcançado, e as mais afastadas 80 metros. Suportou o contra-ataque, esteve cercado durante quase toda a primeira noite e ainda fez 5 prisioneiros alemães. Ferido em combate, às 23 horas do dia 23, só pôde ser evacuado na manhã seguinte, às 10 horas da manhã. Em 19 de maio de 1945, no Teatro de Operações da Itália, o primeiro tenente da reserva Apollo Miguel Resque, comandante do pelotão da 6ª Companhia, do 2º Batalhão de Regimento Sampaio, era solenemente condecorado pelo general Lucian Truscott, comandante do 5º Exército Americano, com a Distinguished Service Cross, a mais importante medalha de bravura do governo dos Estados Unidos, pela tomada de La Serra, em apoio da 10ª Divisão de Montanha Americana. O ministro da Guerra do Brasil, general Newton Stanek Leal, ao promover o Tenente Apollo a posto de capitão, destacou: a promoção se justifica, sobretudo em virtude da conduta excepcional deste oficial no Teatro de Operações da Itália, onde, entre diversas condecorações recebidas por bravura, lhe foi conferida a medalha Distinguished Service Cross do Exército Americano, por heroísmo extraordinário em ação, distinção máxima somente concedida a este combatente brasileiro.
Pelo governo brasileiro, foi condecorado com 4 medalhas. Medalha de sangue, por ferimento em ação. Cruz de combate, de primeira classe. Medalha de campanha e a medalha de guerra. As ações do Tenente Apolo, que ultrapassam os limites da existência física, transformaram-se em páginas gloriosas da história militar do nosso país, onde, infelizmente, os verdadeiros heróis não são cultuados, pouco menos lembrados. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Com o término da guerra, o Tenente Apolo retorna da Itália. Após uma passagem pelo COR, Curso de Oficiais da Reserva, prosseguiu na carreira militar, assim como inúmeros oficiais R2 febianos. E serviu no Regimento Sampaio até 1947. Além do Regimento Sampaio, serviu no Batalhão de Guarda, quando, por ocasião da inauguração do Panteão de Caxias em 1949. Apresentou a Guarda, então, ao Ministério da Guerra, ao Presidente da República, General Henrique Gaspar Dutra. E em 1955 foi transferido para a 5ª Região Militar e serviu em Curitiba, como ajudante de ordem do General Mário Perdigão. O senhor poderia nos dar o seu nome completo? Apolo Miguel Rez. Muito bem. Qual é em que posto serviu na FEB? Primeiro tenente. Primeiro tenente de que regimento? Regimento Sampaio. E qual é seu posto atual? Major, reformado. E o seu batismo de fogo? Nos conte como foi o seu batismo de fogo. O meu batismo de fogo foi a 12 de dezembro, o primeiro ataque que eu fiz a Monte Castelo, o meu pelotão completo, onde tive um grupo de combate aprisionado pelo alemão. Apesar da minha ter sido avancei sozinho, isoladamente, consegui tirar 2 alemães de suas trincheiras, aprisionei 2, mas fui obrigado a soltá-los, porque estava cercado pelo inimigo. Uhum. De modo que... Mas conseguiu tirá-los de dentro da posição? Consegui tirá-los dentro da posição. Agora fui cercado e, como estava sendo metralhado e via o meu inimigo jogando exatamente granadas em cima de mim, em cima do meu pelotão, fui obrigado a me retrair depois de fazer todos os esforços para poder fazer frente ao inimigo. Mas como eu estava isolado, apesar de pedir reforço pelo rádio e não ter sido atendido, fui obrigado a me retrair. Depois do dia estava escuro, né, de madrugada, o dia começou a clarear e fui obrigado a me retrair. Aí eu retraí com 5 homens apenas, porque o resto estava sendo ferido, tinha sido ferido, e o resto tinha sido aprisionado, e o resto morto. Uhum. Você tinha subido com um grupo? O pelotão completo. 50 homens? 50 homens. E na hora de retrair você só tinha... 5 homens. 5 homens. O resto ficou ferido, ou então aprisionado pelo alemão. Sei. Inclusive ficou gente morta no terreno. Uhum. Como foi que você recebeu, por que você recebeu essas condecorações? Bom, a primeira condecoração que eu recebi foi exatamente em face desse meu batismo de fogo a 12 de dezembro, porque eu avancei o mais possível dentro de Castelo. Meu pelotão avançou foi o que eu mais adentrei dentro de Castelo. Daí eu recebi a medalha de estrela de prata do Exército Americano. Sim, o Silver Star. Da Silver Star. Uhum. Mais tarde, eu tomei La Serra. Uhum. Como é que foi essa tomada de La Serra? Essa tomada de La Serra foi efetuada após a caída de Monte Castelo pela tropa brasileira. Uhum. E depois, então, de ter caído Monte Castelo, o Exército Brasileiro recebeu a missão de atacar La Serra para poder apoiar o Exército Americano, que queria tomar La Torrácia, uma outra elevação à frente
Monte Castelo. Então, a minha companhia recebeu a missão de atacar La Serra. Coube a mim, sozinho, a atacar La Serra, o que eu fiz mais ou menos. Terminei essa missão de ocupar La Serra, depois de passar por um terreno minado, ocupei La Serra à meia-noite. E exatamente toda hora sendo ameaçado pelos alemães, que eles contra-atacavam, e além de bombardear a posição, ainda vinham contra-atacar a posição dos meus elementos que estavam aferrados ao terreno. Mas nós nos aferramos ao terreno e contra-atacamos também, de modo que fizemos exatamente um domínio da situação lá no local. Eu fui ferido com a explosão de uma granada, fui ferido na mão. Sim. Nessa ocasião, comuniquei ao capitão que já estava ferido. E o capitão me disse que eu ia ser, então, substituído pelo tenente Gervásio de Champinto, o que aconteceu no dia imediato. Sim. Então, eu recebi ordem de me retrair com os prisioneiros. Ao chegar à solenidade, eu fui fui comunicado que ia receber a Distinction of Cross. Você foi o único a receber? O único a receber. A Distinguished Service. É o único brasileiro que recebeu a Distinguished Service. E, no entanto, não teve aqui no Brasil o reconhecimento que merecia. Apolo, quantas medalhas ao todo você tem? Você lembra? Não me lembro porque aqui no Brasil eu recebi umas 5 ou 6 medalhas aqui no Brasil. Vamos rememorar. A Distinguished Service, sim, americana. A Silver Star, americana. A medalha de campanha, medalha de guerra. Cruz de combate primeira classe. Cruz de combate primeira classe, medalha de sangue. E outra também do Estado-Maior do Exército. Sim. E mais a outra de campanha, já deu, já. Quer dizer, você recebeu as maiores condecorações americanas e brasileiras. Muito bem, parabéns. É um dos nossos grandes heróis da FEB. E essa simpatia, essa simplicidade que vocês estão vendo aqui. A minha opinião sobre a guerra é que o Brasil tem que estar sempre preparado para enfrentar qualquer invasão estrangeira. Para isso, o seu exército tem que estar, além de bem treinado e bem tecnicamente aperfeiçoado, tem que estar sempre alerta para que não sejamos apanhados de surpresa. Outro sim, a minha esperança é de que os brasileiros não precisem mais entrar em outra guerra, sim conservarmos a paz para que sempre vivermos futuramente em boas relações com todos os países do mundo. Em 9 de dezembro de 1957, aos 39 anos, o capitão Apolo foi promovido a major e reformado. Diabético, perdeu a visão no final dos anos 80. Apolo Miguel Reschke veio a falecer no ano de 1999, aos 81 anos. O governo dos Estados Unidos enviou um adido militar, um oficial da Marinha, em função do Major Apolo ter sido o combatente mais condecorado pelo governo americano, dentre todos os pracinhas brasileiros. Pouco antes do sepultamento, o militar americano, ao ser informado que o herói não recebera a promoção por bravura, dirigiu-se à filha do Major Apolo nos seguintes termos: "Não entendo vocês brasileiros. Na minha terra, alguém com a importância e condecorações de guerra do Major Apolo teria recebido ao longo da sua vida homenagens." Em 1999, o Conselho Nacional de Oficiais da Reserva instituiu a medalha Major Apolo Miguel Reschke para homenagear militares e civis que tenham se destacado em ações de apoio aos oficiais da reserva. Nosso primeiro contato com o Major Apolo foi em 1995, por ocasião do cinquentenário do término da Segunda Guerra Mundial. Reunimos um encontro memorável no quartel do CPOR em Rio de Janeiro. Cerca de 40 oficiais R2 febianos. Entre eles, um desconhecido entre nós, o Major Apolo. Terminado o evento, fomos procurados pelo saudoso coronel
Pinto Homem, também febiano, emocionado, nos informou que aquele oficial cego e semi-paralítico foram um dos mais destacados combatentes da Força Expedicionária Brasileira. O CPOR continua trabalhando incansavelmente na formação dos oficiais combatentes temporários. E se a pátria amada for um dia ultrajada
surgirá heróis brasileiros como o Major Apollo Miguel Hesque.